Após uma virada completa nessa luta, o Takamura apela para o básico. A base de um antigo estilo criado nos primórdios dessa obra. E no momento mais crítico, o antigo poder é colocado a seu favor. Vem comigo, que tem muito mais por aí. Fala galera, vocês estão bonzinho? Eu me chamo Vinícius Silva e venho aqui de volta trazer mais um review de Hajime no Ippo para vocês. E dessa vez do capítulo 1344, que está recheado de informações e referências de coisas que provavelmente muita gente se esqueceu. Mas eu sei que tá aí, bem no fundo da sua memória. E antes de começar o capítulo em si, nós vemos a capa da Weekly Shonen Magazine dessa semana, onde nós vemos o Takamura batendo ali, né, as luvas nos seus peitos, como a gente já viu no decorrer desses últimos 2 rounds. E inclusive o pessoal lá da comunidade do Facebook do Hajime no Ippo Brasil publicou o passo a passo, sabe, ali da arte se formando. Então se você quiser ver lá todas as imagens por completo, o link tá aqui na descrição, hein pessoal. E lembra, você tem que entrar no grupo e ser aceito. E em seguida nós temos o grande anúncio do dia 23 de junho de 2021, que vai ter um vídeo exclusivo só para ele, onde eu falo os pontos positivos e negativos de cada um dos 3 anúncios que fizeram na última semana. E esse vídeo vai sair provavelmente entre esse review e o próximo, ou seja, essa semana vai ter muito vídeo. E se você não quiser perder, se inscreve no canal e já marca o sininho. E finalmente nós temos ali a última página colorida desse capítulo, onde nós temos um Ippo olhando para o futuro, para o além, e talvez seja esse um foreshadowing do que pode estar vindo em seguida. Será que um retorno possível do Ippo? E outra coisa que comentaram lá na comunidade do Reddit que eu vi é que essa poderia ser a possível capa do próximo volume de Hajime no Ippo. Então eu creio que a gente vai descobrir se isso é verdade ou não nas próximas semanas ou meses. E finalmente temos o início desse capítulo, onde a primeira imagem nos mostra um Ippo um tanto surpreso com o que ele está vendo ali no ringue. É muito interessante ver que o narrador também está surpreso ao ver o Takamura em uma posição completamente defensiva. E eu fui rever as principais lutas do Takamura e a gente percebe que ele nunca esteve numa posição completamente defensiva. Mesmo com toda a adversidade, toda a dificuldade, ele sempre dava um jeito de contra-atacar os seus oponentes. E isso só mostra o quão difícil essa luta está sendo para o Takamura. Então esse Kiff está dando trabalho sim. E uma curiosidade aqui, galera, eu não sei se vocês lembram, mas houve sim um outro Kiff nessa história, Kiff Lycan. E eu não sei se vocês se lembram, mas essa foi provavelmente a luta mais fácil que o Takamura teve na defesa de um título. Creio que enquanto eu tô falando isso, vocês estão vendo que ela durou somente alguns segundos e foi muito rápido. E eu creio que é por isso que ninguém se lembra dele. Vocês lembravam? Deixa seu comentário aí. Eis então que vemos, em meio àquela chuva de socos que está acontecendo ali no ringue, o Takamura com suas costas nas cordas. O narrador diz o seguinte, eu vou até ler porque eu achei muito legal o que ele fala agora. Um homem com um talento impecável e uma habilidade descontrolada. Um homem que sempre lutou como queria, sem arrependimento pelas consequências. Está fechando a sua guarda por sua vida como uma tartaruga. Nisso, o narrador até especula, né? Se pergunta se a classe dos supermédios ela é demais para a capacidade dos japoneses. Afinal, ninguém chegou lá antes do Takamura, é claro. Enquanto isso, vemos que a plateia tá ali completamente encabulada com o que eles estão vendo. E eles meio que não conseguem acreditar essa grande reviravolta que aconteceu. E até o Itagaki cogita, caraca, ele pode perder. E nesse momento, o Aokimura já fala, meu, para de jogar isso pro universo, como você ousa falar isso? E aí a gente remete todos aqueles capítulos onde a gente viu, né, no capítulo 1322, o Ippo trazendo aquele monte de símbolos para fazer uma proteção divina ou de sorte pro Takamura, e depois a gente vê que essa situação, né, de pedir ajuda divina ou por exterior se repete no capítulo 1325, quando todo mundo da academia vai até o templo lá onde o Ippo costumava fazer suas preces, e todos eles se reúnem para fazer preces para que o Takamura consiga ter uma boa sorte nessa luta.
E nesse momento a gente percebe que o Miyata tá ali completamente frio e calculista, só observando o que tá acontecendo. E ele acaba dizendo que, apesar do Takamura parecer estar apanhando horrivelmente, ele não tomou nenhum soco significativo. Ou seja, aquela defesa, né, ela é extremamente sólida. E aí o Miyata acaba se lembrando daquela luta, daquela mesmo. Lá... Segura, galera, porque esse é longe mesmo. No capítulo 2. Isso mesmo, há quase 32 anos atrás. Então a gente vê que o narrador diz que o campeão, apesar de atacar por todos os ângulos, ele não consegue penetrar a defesa do Takamura. E nisso o Kiff até pensa, se não existe nenhuma falha, então... sabe, né? Então ele vai ter que fazer uma. E faltando somente 15 segundos para acabar a luta, nós vemos a cara do Ippo ao relembrar o nome do capítulo 2. Quer dizer, da estratégia que o Takamura tá usando agora. A Operação Tartaruga. E não só isso, pois se a gente fizer um paralelo sobre aquela luta e essa, que é o que o Ippo acaba fazendo ali mesmo, ele se lembra que, como ele não tinha nenhuma experiência, o Takamura diz, cara, se protege, tenta não levar muito dano, que no próximo round a gente vai dar um jeito de você virar essa luta. E nesse caso, o Ippo percebe que o Takamura está fazendo exatamente isso porque ele precisa ou ele quer mais instruções de como lidar com aquele lutador, né? E ele acredita que sim, o Takamura vai conseguir resistir esses 15 segundos e voltar para o treinador para que ele possa ser devidamente orientado. Então vemos que o Kiff continua ali tentando abrir uma brecha para dar um soco definitivo ou tentar acabar mais ainda com a resistência ou até mesmo a moral do Takamura antes que o terceiro round se acabe. Mas não importa o que ele faça, nenhum dos seus golpes consegue transpor aquela barreira inquebrável que o próprio Takamura diz que é a melhor defesa do universo e que nem mesmo uma supernova podia ultrapassar aquela defesa. E é legal a gente perceber que o Takamura ele aperta bastante as luvas enquanto ele toma aqueles golpes. Ou seja, esses golpes estão causando mesmo algum tipo de dano no seu antebraço, mas ele continua ali segurando firme e quando se faltam 10 segundos para que a luta se acabe, nós vemos que todo mundo, tanto o pessoal da Academia Kamugawa, né, ali a gente vê o Itagaki, o Kimura, o Aoki, a plateia inteira, né, fica ali torcendo para que ele consiga resistir. Mas mesmo com todo o apoio externo que o Takamura está recebendo nesse momento, ele se sente, a gente pode até dizer, envergonhado ou humilhado mesmo, né, com toda aquela situação, onde ele pensa que o seu adversário está pensando que ele é um pobre coitado, ele é um covarde, que só consegue defender e não consegue contra-atacar. Então ele se sente um tanto enfurecido e enraivecido por toda essa situação e acaba fazendo uma coisa muito imprudente, onde ele abre por completo a sua guarda e dá um sorrisão pro Kiff. Eu creio que isso foi exatamente no último segundo. Mas o Kiff, com toda a sua sorte, consegue acertar um golpe direto de direita bem no meio da cara do Takamura, fazendo com que sua cabeça voe para trás. E como tem essa imagem aérea, dá pra gente ver que mais da metade do corpo do Takamura saiu ali, né, do ringue. Galera, se não fosse o último segundo, ou se as cordas não estivessem ali, cara, o Takamura estaria bem enrascado agora. Mas o gongo soa exatamente com aquele golpe e ele consegue. O Takamura sobrevive para mais um round nessa luta. É interessante a gente ver que enquanto o Kiff volta pro corner, ele mesmo pensa, mas caraca, por que será que ele fez isso? Por que ele abriu a guarda do nada? Pois ele mesmo não entende o que estava se passando na cabeça do Takamura. Cara, ele não estava pensando que ele era um covarde, que ele era um tolo e nem que a luta estava ganha. E enquanto o Takamura tá andando de volta pro corner dele, ele já começa a tomar uma bronca do Kamugawa dizendo, cara, você foi muito imprudente, por que você fez aquilo? Por que você abriu sua guarda tipo no último segundo, cara? Você não precisava ter tomado aquele golpe. E o Takamura então volta e já reclama que todo o seu corpo está formigando. E enquanto ele toma mais uma represária do Kamugawa dizendo que ele
tomou aquele golpe de propósito, ou seja, por pura vaidade, nós vemos que o Ippo se concentra com o que está acontecendo ali dentro do ringue. Pois ele pensa, meu, Takamura voltou porque ele acredita no Kamugawa, no nosso treinador, e ele sabe que agora ele vai pegar algum tipo de estratégia ou instrução que vai ajudar ele no próximo round. Mas o clima de esperança é completamente quebrado quando vemos a seriedade do Takamura ao dizer que todo o corpo dele está doendo e isso pode ser realmente um problema para ele nos próximos rounds. E aí o próprio Kamugawa, um pouco espantado, fala, poxa, você não pode só admitir que tá doendo mesmo? Como se o Takamura fosse fazer isso, né, pessoal? E ouvindo tudo aquilo, né, o Ippo fica, caraca, então ele realmente tá machucado. Será que deve ser algum problema com a sua esquerda, né, por conta do acidente que ele sofreu? Só pode ter acontecido alguma coisa assim. E o Ippo fica até um tanto desgostoso, sabe, encabulado, ou até envergonhado de não poder ajudar o Takamura naquele momento, porque ele não sabe o que fazer e nem o que dizer, pois ele não tem experiência, né, como um segundo ali, né, como um auxiliar para poder realmente ajudar o seu lutador. E eu acho que o problema se agrava mais com relação ao Ippo. Ele dá uma gravidade maior para toda aquela situação, pois é a primeira vez que ele ouve o Takamura dizer que ele tá com problema. Lembrando que todas as outras lutas do Takamura, ele só ficou ali perto da plateia, né, o mais próximo do ringue ali, ou lá em cima, como sempre a gente vê. Então ele não conseguia ouvir os diálogos que o Kamugawa tinha com o próprio Takamura. Creio que é por isso que ele dá uma ênfase maior nesse tipo de problema que pode estar acontecendo e o espanto dele, né, o overreacting que ele tem com toda aquela situação. Tadinho, mano. Mas o Kamugawa já estava pensando em uma estratégia, ele sabia de algo que poderia ajudá-lo naquele momento. Pois ele diz que só tem um jeito, uma maneira de passar por aquilo. E enquanto o Takamura fica esperando, e a gente também, a resposta do Kamugawa, nós somos jogados para o outro lado do ringue, onde nós vemos o treinador do Keith falando com ele. E ele não se diz surpreso com toda aquela situação e reviravolta da luta, né? Pois ele parece que meio que sabia que o Takamura estaria mesmo naquelas condições, naquelas más condições, e que a maré da luta viraria a favor do Keith. Nesse meio tempo, então, ele descreve como será a estratégia para ele combater o Takamura, mesmo durante a Operação Tartaruga, né? Que seria ele parar de tentar dar golpes diretos e só lançar esses mais abertos, principalmente na esquerda. E quando o Keith só concorda com ele, dizendo, ah, tudo bem, não, beleza, você tá certo, eu vou fazer isso. O treinador dele nos passa uma informação muito importante, onde ele pede para que o Keith se lembre daquele dia. Que dia foi esse? A gente vai saber, espero que em breve. Que foi quando o Deus da Sorte olhou para ele e o protege até hoje. Pois foi só quando ele teve a pior sorte de todas que a melhor sorte do mundo caiu em suas mãos. E ele pede para que o Keith se lembre daquela má sorte que ele teve e não se deixe levar pela boa sorte que ele está tendo agora. E pede para que ele continue indo em frente e não pare, que ele aperte os seus punhos e acredite, porque se ele pensar que vai dar, isso se tornará realidade. E quando o Keith concorda com ele, né, ele diz, sim, mestre, sim, meu Deus. Então será, pessoal, que a má sorte do Keith, aliás, a boa sorte do Keith se deu, pois ele deve ter passado por um trauma ou uma situação tão difícil que o colocou de repente numa encruzilhada e ele teve que sair daquela situação com toda a sua força, foco, agilidade e habilidade de uma vez só. E quando ele se colocou nesse estado, que nós podemos dizer o estado divino de repente, ele encontrou um meio de colocar todas as suas habilidades à prova ou ativá-las de alguma forma, né, colocando no seu limite, fazendo com que assim ele tivesse mais chances ou pode ser a possível causa dele ter chegado a um campeonato mundial. O que vocês acham? Isso é uma boa, hein? Deixa seu comentário aí. E ao que parece, o Takamura já tá ali meio que cansado de esperar pela resposta do Kamugawa, assim como a gente. Ele fala, tá, e aí, o que a gente vai usar? E até o Ippo fica ali um tanto apreensivo, então o Kamugawa pega a sua mão,
aperta e diz: Espírito! E enquanto o Ippo fica ali, um tanto assustado ao ouvir aquelas palavras, nós vemos que o Takamura tem uma reação muito Takamura. Onde ele começa gritando: pô, velho, caramba, eu vim aqui procurando uma instrução, uma direção, uma estratégia, e você vem com esses bagulho aí psicológico, eu não quero isso, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí, só pelo jeito, né, que esses quadros foram desenhados, dá pra ver que o Kamugawa responde ele gritando muito mais alto, né? Pois os personagens eles ficam até proporcionalmente menores com relação aos balões. E aí o Kamugawa diz, né? Diz não, ele berra na cara do Takamura dizendo: mas o que você quer que eu faça? Você quer que eu te dê uma técnica nova que você nunca treinou na vida, que você não sabe nem como usar e você acredita que vai conseguir aprender algo novo em menos de 1 minuto pra usar numa luta dessas? E aí o Takamura diz tipo: meu, fica quieto. E aí ele meio que se abre com o Kamugawa, dizendo que o Kifo ele tá sendo sorrateiro. Ele não tá lutando de 1 para 1, sabe? Ele tá levando alguma coisa a mais ali pra dentro do ringue. E aí o Kamugawa fica até impressionado que mesmo com toda aquela adversidade ali, né, que tá acontecendo com o Takamura e com esse novo poder, nessa nova habilidade que foi desbloqueada ali pra ele, ele conseguiu perceber que tem algo estranho com o seu oponente. E enquanto ele pensa, né, e não consegue dizer nada pro Takamura, o Takamura já diz: e é por isso que você vai vir comigo junto. E do jeito que essa cena é conduzida até chegar no seu apogeu, é muito interessante, pois o Takamura, ele levanta de costas, ele vai falando ali com o Kamugawa, só virando o rosto, e o Kamugawa só fica ali: mas poxa, o que você tá querendo? Eu não tô entendendo ainda. E aí quando ele diz, né, que ele quer que o Kamugawa vá junto com ele, o juiz ou o narrador diz para que os auxiliares saiam do ringue. O Kamugawa entende o que o Takamura quer, então ele pega, ergue a sua mão e com toda a sua força ele dá um tapinha nas costas do Takamura. Tapinha não, isso foi um tapão. E parece que o Kamugawa passou parte do seu espírito, da sua vontade para o seu lutador de uma só vez. E a gente pode até chamar essa técnica de espírito do treinador, como foi nomeada pelo Ippo lá no capítulo 382, quando ele vê essa técnica sendo utilizada pela primeira vez no Takamura. Só lembrando que o Ippo já tomou esse tapa de qualidade lá no capítulo 310, na luta dele contra o Sanada. Esse tapa, né, ele representa muito para os lutadores, tanto para o Ippo quanto para o próprio Takamura, pois durante a primeira luta que o Ippo tomou, né, esse tapinha, né, o espírito do treinador, ele conseguiu ficar de pé na decisão da luta contra o próprio Sanada. E com o Takamura, eu acho que esse espírito de treinador foi utilizado de forma literal, onde nós vemos que quando ele ia sofrer mais uma queda durante a luta do Hulk, o próprio espírito do Kamugawa aparece ali como se estivesse segurando o Takamura para que ele não caísse naquele momento. Quando ele dá esse tapa, não é só só a vontade do lutador e do treinador que estão ali, como se o espírito deles, como se toda a carga de energia e treinamento que eles gastaram para chegar até ali estivesse realmente em risco. Tanto que na luta contra o Hulk, ele não protege somente a força de vontade e os desejos do Kamugawa ali. Ele protege não, ele carrega todo o espírito e toda a vontade de todos os seus companheiros de treino que estão ali lado a lado com ele. Lembrando, pessoal, todas as referências e capítulos que eu falo durante o vídeo, eles ficam todos na descrição. Se vocês quiserem ler por completo, é só baixar ali, ver o capítulo que você quer, ir lá e ler. E então, após receber aquele tapa de qualidade do Kamugawa, que foi tão bem dado que teve um quadro dedicado somente à intensidade daquele tapa, o Takamura absorve toda aquela dor e a transforma em força, indo novamente para o centro do ringue, batendo com seus punhos em seus peitos com toda a emoção e toda a força que ele demonstrou durante os últimos rounds, e com uma coisa em sua cabeça: se ele tá levando algo para o centro do ringue,
eu também vou levar dessa vez. Eu vou te mostrar a minha carta na manga. Enquanto isso, nós vemos que o Hippo continua ali um tanto preocupado, pois o Kamigawa não deu nenhuma instrução, mas mesmo assim não tendo dado nenhuma informação para ele, ele acredita no poder conjunto de treinador e lutador. Então ele meio que sabe que algo vai acontecer nesse próximo round. Eis então que o quarto round começa e somos revelados a carta na manga do Takamura, pois ele carrega consigo 2 corações e 1 punho. Quem diria, né, pessoal, que o trunfo do Takamura era levar consigo o espírito, a vontade do seu treinador. Você esperava por isso? Pois eu realmente não. Caso eu tenha me equivocado com alguma informação ou me esquecido de alguma coisa, deixa aí seu comentário para engrandecer e contribuir com essa experiência maravilhosa que é ler Hajime no Ippo. Lembrando, pessoal, provavelmente vai sair mais vídeos essa semana, como prometido. Vou trazer para vocês o vídeo do anúncio, mais o vídeo do review do capítulo 1345. Então, fica ligado, se você não é inscrito, se inscreve e assina o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu sou Vinícius Silva, fico por aqui, abraço. Ai, ai. Ai, mano, eu me divirto gravando esses vídeos. Acabou de sair, velho. O capítulo do próximo. Caraca, não acredito.